Vamos então iniciar, meus irmãos, sempre com as recomendações, né? Vamos ler agora do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 158, Batismo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores lições com a ascendência da lógica. Com melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário, na instrução infantil, necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Tem mais texto? Não. Não. Acabou. Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo aos nossos amigos queridos, mentores da nossa casa, que possa estar aqui conosco, orientando ao nosso querido Guilherme, que será hoje o porta-voz dos ensinamentos de Jesus. Que nós possamos aproveitar as lições e, como disse a lição, que, acima de tudo, possamos buscar dentro de nós o exemplo de tudo aquilo que já conhecemos. Nos fortaleça, amigos espirituais, para que nós possamos seguir de maneira mais firmes no Evangelho. E assim, pedimos a vocês que possa abrir os trabalhos do estudo da noite de hoje. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, queridos amigos. Nós vamos, então, iniciar hoje o primeiro capítulo, né, dos livros mensageiros. A gente teve, na semana passada, a Rita abrindo para nós a mensagem que faz o prefácio desse livro, onde Emmanuel, né, nos dá uma ideia do que André Luiz vai tratar nesse livro, e essencialmente toca especialmente a nós médiuns, sabendo, claro, que todos somos médiuns de um modo geral, mas particularmente àqueles que abraçaram tarefas nesse campo
E, certamente, a tarefa no campo da mediunidade não é só aquela ostensiva que se desenvolve nas reuniões mediúnicas específicas, né? Somos médiuns todos, estamos aprendendo a entender essa potencialidade da natureza humana, particularmente nos tempos que estamos, né, avançando, adentrando nessa nova era, onde a mediunidade se torna, então, de certo modo, cada vez mais significativa. Então, o capítulo 1, André Luiz intitula... Você está sem som, Guilherme. É sério, eu já estou falando aqui há 5 minutos. Boa noite, Guilherme. Não foi Boa só noite agora. a todos. Foi só agora, Guilherme. Quando você Tá começou bem. a falar institula, aí é que cortou. Ah, entendi. Então, o início foi falado. Então, ótimo. Então, o capítulo 1 se intitula Renovação. E eu não sei se alguém percebeu que a página de abertura tem uma relação com esse capítulo, né? Ele fala ali sobre a questão do batismo. E se é certo, né, que no início, né, da evolução do homem, como ele fala, a criança precisa de imagens, né, para poder entrar no campo do conhecimento, o homem precisou mesmo de alguns procedimentos para fazer o processo de adentrar-se numa filosofia de vida nova. Então, a gente sabe que João Batista foi, de certo modo, aquele que representou a chegada do Messias e o convite, né, para aqueles que quisessem efetivamente iniciar um processo de renovação interior. Então, ele usou da água para fazer essa simbologia e, na medida que os indivíduos da época precisavam de coisas concretas, ele, então, se utilizou da água, mas ele dizia, eu batizarei com a água, mas virá aquele que vos batizará com o fogo. Então, é interessante porque Jesus, ele, em determinado momento, né, do messianato dele, ele diz que eu não vim trazer a paz à terra, mas não vim trazer a paz, vim trazer o fogo, que era o que se acenda. Né? Vim botar fogo, né? Então, Kardec nos traz, né, na interpretação muito brilhante que ele faz no Evangelho segundo o Espiritismo, na Estranha Moral, que realmente quando se iniciam ideias novas, e Kardec vivenciou muito bem isso, né, é natural que haja uma repercussão, né, entre as pessoas e o fogo que ele veio botar foi exatamente isso. Ele sabia que a mensagem dele ia criar uma revolução, de certo modo, no campo das ideias. Mas uma coisa é a revolução no campo das ideias que a mensagem do Evangelho vem trazer. O impacto disso no contexto mundial e as reações que cria. Mas a outra coisa é no nosso mundo interior, no nosso universo íntimo. E a página justamente nos fala exatamente sobre isso. Eu acho que vale a pena até colocar o pedacinho dela de novo aqui, porque no finalzinho, Emmanuel diz assim, né? O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação, que é o tema do nosso capítulo, né? A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Então, a
a gente, quando se deparou, e é interessante que essa página, ela me surgiu justamente no momento em que eu estava fazendo as minhas orações, e eu tenho lido Caminho, Verdade e Vida sequencialmente. Então, eu leio à noite, e no dia seguinte, de manhã, eu leio de novo a mesma página. Aí passo para a seguinte. E essa renovação foi a página de ontem. Essa renovação, não, essa do batismo foi a página de ontem. Eu achei muito interessante, porque ela fala exatamente sobre o nosso tema de hoje, ou seja, André Luiz abre o livro com o capítulo 1, intitulando-se Renovação, e, essencialmente, o que ele vai falar nesse capítulo? Ele vai falar do desprendimento dos laços inferiores, da visão modificada que ele passou a ter, da sua identificação com a natureza e com a vida, sua desidentificação com os hábitos passados e, finalmente, a proposta de Narcisa de encher a taça. Então, eu não trouxe nada além da própria página das palavras de André Luiz, porque eu acho que, nesse primeiro capítulo, ele nos convida a uma meditação. Porque a essência do Evangelho é nos batizar. Ou seja, que o batismo, na verdade, só se fazia para aqueles que estavam realmente dispostos e desejosos dessa renovação. Iria, inclusive, ter um nome novo, uma identidade nova, né? Porque a pessoa queria se fazer diferente a partir de então. Então, o convite dessa meditação de André Luiz, no dia de hoje, né, desse primeiro capítulo, são esses tópicos todos que refletem uma modificação de André Luiz. Ou seja, ele, ao receber o título, né, de cidadão de nosso lar, ele não recebeu esse título à toa. Ele percebeu que profundas transformações estavam acontecendo dentro dele, e ele, então, vai retratar isso nesse livro, e o primeiro capítulo é sobre isso. Então, ele começa dizendo assim: desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o Espírito. Então, ele já começa colocando para a gente aqui o pré-requisito para essa renovação. Não podemos servir a dois senhores, porque amarás a um e desprezarás o outro. Então, a gente não vai poder processar essa renovação interior em nós se a gente não decidir abrir mão de laços inferiores. Que laços inferiores são esses? Bem, nós viemos, né, mineral, vegetal, animal, e estamos na etapa hominal. Estamos em pleno caminho da etapa hominal e certamente ainda falta muito para a gente caminhar dentro dessa jornada humana. Mas trazemos ainda resquícios muito fortes da nossa natureza animal. Então, esses laços inferiores, na verdade, retratam a necessidade que ainda temos de nos sentirmos muito motivados pelas sensações e em detrimento das aspirações de ordem mais elevada. Inclusive, o Livro dos Espíritos respondem os Espíritos a Kardec em algumas perguntas que a causa essencial das nossas quedas é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Então, ele diz aqui, desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres. Então, ele já está no mundo espiritual trabalhando, mas ele vai revelar aqui como foi esse processo de desligamento. Semelhante libertação não se fizer espontânea. Então, na verdade, ele foi quase que constrangido a esse processo de desligamento
e é o que ele vai falar aqui. Ele não fez isso de graça. Não foi natural dele. Ele teve que vivenciar e aceitar um processo. Então, ele diz, sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Então, ele não ia conseguir se desligar e se libertar se ele não tivesse vivenciado esse drama que contrariou muito, a gente viu, as expectativas dele quando ele teve a oportunidade de descer a crosta da terra, a convite, né, de Clarencio, quando trouxe Dona Laura para o processo do reencarne. Então, ele tinha uma expectativa e ele foi, né, se desiludindo, se deparando com coisas que não era a expectativa dele, e ele, então, teve que suportar, né, determinadas incompreensões da esposa, divergência dos filhos, e aquilo que, a princípio, pareceria, né, inadequado, por assim dizer, inconveniente, melhor falando, para o indivíduo, para ele, na verdade, ele viu que isso foi o convite para se desligar de laços inferiores. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Então, quando ele fala de ter recebido apoio, né, dos amigos espirituais, a gente vê que Narcisa, a mãe, né, exemplos de muitos, né, ele ouviu para que ele pudesse efetivamente absorver a ideia de que, por exemplo, a esposa não era propriedade dele, de que as relações afetivas elas poderiam ir se modificando e que ninguém pertence a ninguém. Então, quando ele, né, o Tobias, convidou para ir para a casa dele, né, e ele, então, começou a ver ali, o Tobias fez questão de explicar a relação entre as duas companheiras com quem ele convivia, ele estava, na verdade, preparando e introduzindo André Luiz numa transformação que ele precisaria vivenciar. Então, ele caiu em si e percebeu que, na medida em que ele se desprendeu daqueles laços que o prendia na ideia de ser proprietário de afetos, ele viu que ele não podia mais. Então, percebeu claramente que a companheira tinha se identificado com o segundo marido, então ele tinha que respeitar isso. Aí ele diz, não via outro recurso que procurar diferentes motivos de interesse. O que a gente pode interpretar por essa expressão motivos de interesse? Seria um desapego? O desapego foi digamos assim, uma contingência que ele viu que ele teve que fazer. Vai fazer o quê? Mas o que seria esse motivo de interesse? Ele tinha que buscar outras se identificar com outras tarefas, mudar o pensamento, né, para que pudesse se desprender disso, buscando outros trabalhos, entendeu? Porque ele, pelo que está aqui no texto, ele só estava interessado no âmbito familiar, e principalmente, né, a inquietude da esposa. Então, se ele não modificasse o pensamento dele buscando outros interesses no trabalho, na ajuda, ele não ia conseguir, se ele ficasse, né, com um pensamento só focado naquilo ali. Então, a família, para ele, era o foco principal de interesse, né? Ele desencarna, participa de várias coisas,
né, aceita e conhece várias coisas, continuava preso, né, à família. Quando ele descobre que a família, sabe, seguiu o caminho dela, os filhos, cada um está no seu caminho, a esposa já, né, se refez da sua condição de viuvez, e ele compreendeu que ele não podia exigir dela outra coisa, né? O Clarence fala isso para ele. Né? Se ele tivesse no lugar dela, será que ele teria vivido uma vida celibatária a partir dali? Não, então ele compreendeu, ele realmente compreendeu que ele tinha que buscar outros motivos de interesse. E motivo de interesse é sentido da vida, que é o grande problema, né, da depressão que nós vivemos hoje. Se nós não tivermos motivos de interesse, algo que nos motive, que, né, nos emule, nos faça sentir interessados em fazer determinadas coisas. Então, se hoje nós nos encontramos motivados para dedicar uma hora da nossa sexta-feira à noite para vir acompanhar uma reflexão, porque eu acredito que todos vocês estudaram, mas o que a gente está fazendo aqui é compartilhar essa reflexão em conjunto, isso é um motivo de interesse. Certamente, nós encontramos motivos, né, para a gente poder refletir sobre essas lições de André Luiz. Elas, efetivamente, estão falando de um processo que está acontecendo dentro de nós, só que uns estão mais ou menos preparados para essa transformação, para essa renovação. Então, André Luiz, ao contar as experiências dele, ele não só está nos instruindo a respeito da vida espiritual, mas ele está falando sobre o processo que acontece dentro dele mesmo. E esse capítulo, ele está convidando-nos a conhecer esse processo de renovação que ele vivenciou. Então, ele viu que ele tinha que buscar diferentes motivos de interesse para ele continuar sentindo-se motivado. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Então, ele está retratando para a gente uma autoanálise no qual ele viveu. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a afeição do caramujo segregado na concha impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza rastejando no lodo. Olha que imagem interessante que ele usa aqui, né? Porque o caramujo, com certeza, como é um princípio inteligente na fase animal, ele ainda precisa vivenciar essa experiência. Mas nós, que já temos grandes conquistas no campo da inteligência, a gente se fechar como um caramujo, né? E ficar impermeável aos segredos, espetáculos da natureza e rastejando no lodo, é uma imagem, né, que ele traz para a gente da necessidade da gente se desprender dos laços inferiores, que ainda, muitas vezes, nós nos prendemos. E esse fechar no caramujo é quando a gente só olha para a gente mesmo, né? A gente não consegue perceber as pessoas que estão ao nosso redor. Não estamos sensíveis, né? Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Então, o rio, né, quando ele vai empurrando as pedras, ele vai arrastando-as, né, e ela vai, né, impondo as coisas que estão imprimindo obstáculos, vão empurrando-os. Então, a dor aí, ela apareceu para ele, certamente, como aparece para todos nós, como algo muito incômodo, a princípio. Mas quando nós aprendemos a extrair da experiência dolorosa a lição que aquela experiência está querendo nos dar, veja que ele só agora ele conseguiu perceber que o sofrimento que ele estava vivendo
ao ver a esposa com outro companheiro, a não ver os filhos pensando mais neles, né? Só a filha mais velha que lembrou dele. Tudo isso para ele foi um choque muito grande, na qual ele teve que se acostumar. Mas agora ele percebe que foi isso que fez ele passar a olhar aqueles seres queridos com um olhar diferente. E é o que ele vai falar aqui, ó. Então, a dor agira em minha construção mental. Libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Então, a percepção, né, é algo que vai se modificando dentro de nós na medida que nós nos modificamos. Nós aprendemos a perceber as coisas de uma maneira diferente. Por isso que Jesus falava muito que a gente precisava ter olhos de ver e ouvido de ouvir. Então, só, né, apurando a nossa sensibilidade é que a gente consegue ter capacidade de olhar mais alto. Então, quando os espíritos respondem a Kardec a respeito da compreensão da natureza de Deus, e ele nos diz que faltam-nos sentidos, é porque a gente precisa aprender a ver e ver mais alto. Então, ele começou a perceber que os sentidos dele estavam diferentes. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Olha aí. Será que a gente está pronto para fazer isso? Catalogar adversário na categoria de benfeitores. Precisa ter um sentido apurado mesmo, né? Enxergar neles, porque a primeira coisa que nos aparece é exatamente o sentimento, né, de animosidade. E a gente se deixa levar por isso e não consegue enxergar na pessoa, na verdade, alguém que é um instrumento de nos convidar a uma renovação e a gente ainda reluta para essa renovação. Então, é a primeira coisa que ele viu. Ele não estava vendo, inicialmente, ele não viu no segundo esposo da ex-esposa dele um adversário. Ele primeiro se chocou com aquilo, mas depois ele percebeu que não podia ser assim, e ele vai narrar aqui para a gente. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Então, ele volta para o ninho doméstico. Ele vai para lá, porque ele sabe que ele precisava daquela experiência. Ele precisava conviver com o novo marido da ex-esposa. Ele precisava ouvir e compartilhar com os filhos, totalmente esquecido dele. Porque só entrando em contato com essas emoções novas é que ele poderia se libertar definitivamente. Então, ele não mais como senhor, como proprietário, né, daqueles afetos, ele passou a frequentar de novo o ninho doméstico e vai começar a ver mais alto. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quanto estivesse em minhas forças. Então, é preciso, né? Quer dizer, quando ele está falando aqui de adversário, ele não está falando de um inimigo ferrenho, ele está falando daqueles afetos, daqueles corações que mudam os seus sentimentos. E nós precisamos não ficar com orgulho ferido, né? E com ressentidos e magoados. Por quê? Porque a gente quer que o outro ame a gente do nosso jeito. Será que nós estamos querendo amá-los do jeito que ele quer ser amado? Mas a gente quer que o outro nos ame do jeito que a gente quer. A gente quer que ele atenda aos nossos caprichos. E ele agora percebeu que ele não era mais dono da esposa,
Então, ele passou a vê-la e procurá-la, ao invés de ser a companheira, a irmã a quem deveria auxiliar dentro do que estivesse nas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Você vê que ele passou a enxergar diferente, mas ele não conseguiu fazer isso se ele não tivesse sido batizado. Se ele não tivesse aberto os ouvidos e os olhos para uma percepção mais dilatada da vida. E essa percepção, sem dúvida nenhuma, passa por uma transformação interior. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Então, esposa, novo companheiro da esposa e os filhos, ele teve que modificar completamente aquilo que ele estava sentindo dentro dele em relação àqueles. E aí a gente para e pergunta para todos nós: será que nós estamos dispostos, né, a fazer essa transformação com relação àqueles com quem convivemos? Porque certamente ele não pôde fazer esse processo sem modificar os sentimentos que ele tinha em relação ao núcleo da família. Então, o núcleo da família é aquele ambiente em que a gente orbita mais essencial e que a gente precisa trabalhar esses sentimentos e ver neles, ver cada um dos componentes com outros olhos. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Então, a gente não vai conseguir desenvolver sentidos apropriados para um amor numa condição mais elevada, enquanto a gente estiver fechado como caramujo, caminhando e arrastando no lodo. A gente precisa, é um preço que a gente tem que pagar para poder sentir o amor. E esse amor cobra um preço. Nós temos que nos desprender dos laços inferiores para que a gente possa ser capaz de atender mais ao outro do que aquilo que a gente realmente quer, né? Então, castelos de exclusivismos injusto, ele agora consegue enxergar como sendo exclusivismo injusto, mas antes ele achava que era justificada a propriedade dele. Agora ele vê que não era, é um exclusivismo injusto, e ele então consegue sentir um outro amor. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Então, olha bem, nós todos temos amigos, mas não são a mesma coisa que afetos profundos. Aquelas pessoas que a gente considera mais ligados ao nosso coração, a essas é que ele percebeu que ele estava órfão deles, ou seja, ele não poderia depender da afetividade que aqueles seres que ele considerava como importantes para a vida dele, que eles dessem o afeto que ele queria. Por isso que ele se sentiu órfão. Ou seja, ele conheceu muitos amigos em nosso lar, recebeu a atenção e o carinho de muitos, mas a família, para ele, era aqueles que ele gostaria de receber afeição. Então, ele se sentiu órfão, apesar de ter conhecido muitos amigos em nosso lar. E ele, conformado com os desígnios superiores, porque o que ele podia fazer, né? A vida impôs isso a ele. E ele percebeu que ele começou, então, a ouvir. Então, ele não só enxergava, mas ele agora começava a ouvir
apelo profundo divino, da onde? Da consciência universal. Então, os espíritos nos dizem que é na consciência que está inscrita as leis de Deus. Só que nem sempre a gente ouve essa consciência, né? Diz Lázaro no Evangelho, né, que o aguilhão da consciência nos adverte, sustenta, apontando o caminho do dever. Mas muitas vezes nos deixamos, né, arrastar pelos sofismas da paixão, conforme ele lá diz. Ou seja, a gente cria justificativas para atender ao nosso exclusivismo injusto. E muitas vezes nos sentimos magoados, ressentidos, porque a gente quer que o outro nos dê o afeto do jeito que a gente acha que a gente é merecedor. Então, quando começa a ouvir o apelo profundo e divino da consciência, é que esse outro amor começa a se instalar na alma dele. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Então, enquanto a gente não faz um contrato, né, de paz com a consciência, a gente não identifica as leis sublimes que regem o universo, porque é ali que estão as leis. Se nós ouvirmos a nossa própria consciência, nós vamos saber aquilo que é adequado, que não é adequado, que convém, que não convém. Quantas vezes a gente se arrepende, né, de ter falado uma coisa indevida, de ter feito um comentário, agido de uma forma, e vem a consciência nos dizer, olha, podia ter sido diferente. Então, ele começou, né, tendo que lidar com essa modificação toda de sentimentos, a ouvir mais a consciência. E aí, que outra coisa acontece com ele? A natureza percebia-me com transportes de amor. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Então, ele começa a estabelecer com a natureza, que muitas vezes a gente passa batido por ela, a gente não se percebe, a gente não identifica a beleza da natureza que nos cerca, o sol que nos ilumina e nos aquece todo dia, né? Enfim, a natureza que nos cerca, muitas vezes a gente está tão preso no nosso dia a dia que a gente não se identifica com ela. Certamente que ele lá na cidade Nosso Lar, muito mais ele conseguia perceber a natureza e agora começava a se sentir sensível a esses apelos da natureza. Apesar do grande silêncio das coisas, ele começava a escutar ensinamentos misteriosos. Então, na medida que a gente começa a se identificar com a natureza, a gente vai vendo que as leis divinas estão ali escritas. Então, a nossa consciência, a gente entra em contato maior, mais profundo com a consciência na medida que a gente entra em contato com a natureza. Então, é o que ele está dizendo aqui para a gente. Os elementos mais simples adquiriam aos meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. Quer dizer, quanta coisa do nosso lar ainda não havia se parado para tentar, e ele começava a ver agora. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. Olha que coisa profunda, né? A pessoa começa a se sentir sensibilizado pelas coisas pequeninas das expressões da natureza. E aí ele diz, a vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes, até então viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me torturara, incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Ou seja, enquanto ele sofria a ansiedade de querer retornar à crosta da terra para poder ver a família,
ele não conseguia espaço mental para perceber a natureza e as belezas do nosso lar. Mas agora que ele tinha vivenciado essa experiência, em que ele foi arrancado do núcleo de seu interesse pessoal e exclusivista da família, ele agora começava a abrir-se, né? Porque ele já não podia, preocupado com o quê? Qual era o interesse dele agora? Ele tinha que buscar novos interesses. Se aquilo a quem ele considerava que era o essencial da vida dele, ele não era mais proprietário daquilo, então ele deixou de preocupar-se consigo mesmo e começou a perceber a beleza de nosso lar e da vida espiritual, que ele antes não era capaz de perceber. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Ou seja, ele já não conseguia mais conversar sobre coisas miúdas. Ele tinha sede de conhecimentos de algo mais profundo, né, de interesses mais elevados, porque, na medida que a gente conhece determinadas coisas, a gente passa a ter dúvidas e interesses sobre aquelas coisas. Então, uma filosofia como a filosofia espírita, por exemplo, no nosso caso aqui, né, a gente vai descobrindo que quanto mais a gente estuda, mais interesse a gente pode ter e vai percebendo que existem mais questionamentos. Então, foi o que aconteceu com ele. A conversação espiritualizante, ou seja, ele foi convidado a refletir sobre a vida em outro patamar. Então, ele passou a perceber que aquele patamar de preocupações, de questionamentos, trazia para ele um retorno pessoal muito melhor do que coisas comezinhas da vida do dia a dia. Então, ele vai falar aqui, quer ver? Ó. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Ou seja, sempre que ele podia, ele queria ouvir os dramas das pessoas e querer saber os pormenores dos dramas dele, para ele poder ter a oportunidade de contar também os dramas dele, o sofrimento, a dor, a necessidade, a saudade que ele tinha da família. Então, tudo aquilo era para ele muito relevante, mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes, não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas, buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Então, veja bem que Narcisa, quando antes dele começar a trabalhar, ela havia dado a ele uma advertência, que ele parasse de ficar perguntando coisas que atendessem à curiosidade dele e focasse mais atenção no serviço para que ele, sendo útil, ele aprendesse normalmente as coisas que precisavam aprender. E ele viu isso, diversos momentos, ele conta nos capítulos que ele tinha curiosidade de perguntar, mas ele refreava aquele impulso e resolvia, né, procurar ver onde ele podia ser útil. É claro que, ao longo do livro, do Nosso Lar mesmo, a gente vai vendo que ele para e faz pergunta, o mentor atende, ora Narcisa, né, ora Dona Laura, parava, ora Ulisses ou Tobias, parava o que eles estavam fazendo para responder aos questionamentos de André Luiz. Mas acontece que ele agora parou de ficar perguntando muito, porque ele não se preocupava mais com pormenores. Ele queria agora aprender verdadeiramente, para ser útil e servir. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos
extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazias dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Então, aqui está a chave da renovação de André Luiz. Não bastava ele se desprender dos laços inferiores e se desidentificar com as coisas pequeninas do mundo terrestre. Se ele não colocasse no lugar dessas coisas que ele esvaziou algo que o preenchesse, motivos de interesse, ele iria acabar no tédio, na dor do tédio. Infelizmente, esse é o grave problema da humanidade atual. Muitas vezes não sabem lidar com a dor que convida a esse momento de renovação e não conseguem preencher o vazio existencial com um sentido para a vida, enchendo a taça com algo que faça sentido para o seu viver, que lhe dê emulação para o viver, que o faça efetivamente se sentir feliz. Então, olha só que Narcisa está fazendo uma advertência. Então, não basta nos desidentificarmos dos laços inferiores. Nós precisamos colocar algo no lugar. Precisamos preencher a nossa alma com alguma coisa que nos faça sentir felizes. Então, ela faz essa advertência para ele. Vendo minhas lágrimas silenciosas, ou seja, a Narcisa percebeu claramente, claro que ela percebeu. Por quê? Porque ela já havia passado por esse processo. Então, ela diz isso para ele. Encha a sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Então, não basta a gente buscar uma vida mais espiritualizada, a gente lê muitos livros belíssimos, né, de Emmanuel, que nos enriquece a alma e nos faz nos identificar com coisas muito maravilhosas, se nós não soubermos aproveitar as oportunidades que a vida está apresentando para a gente e transformá-las em crescimento para o nosso coração. Então, é isso que Narcisa está propondo a ele. Ele precisa buscar um sentido para a vida e ocupar-se. Então, não seria, né, ele está trabalhando nas câmaras de retificação exaustivamente, né, fazendo bônus hora, que ele iria conseguir se realizar. Em algum momento, ele ia acabar em tédio, porque ele ia perder o sentido para a vida. Então, ela diz para ele, enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositórios de ensinamentos comuns. Então, ele está falando aqui, ela está chamando a atenção de André Luiz, para o lado racional de todos nós. Então, muitas vezes a gente consegue absorver diversos conceitos doutrinários, né? Somos capazes até de expô-los com clareza para a mente de outros. Mas se a gente ainda tiver apenas nos cálculos e raciocínios, o Evangelho não vai ser mais que repositório de ensinamentos comuns.
Se ela está propondo a ele que aproveite a oportunidade, quem é que ela está convidando? Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência. Então, ela está falando aqui de uma outra inteligência que não é a inteligência racional. É uma inteligência superior. É a inteligência da emoção. À medida que se esforça na edificação de si mesmo com o instrumento do Pai. Então, esse despertamento de sentimentos superiores, ele precisa acontecer em nós, para que a gente possa transformar as lições do mestre e ter capaz de perceber a vida própria que a lição tem e conseguir revelar as expressões desconhecidas, né? A gente vê muito o Haroldo falando disso, né? Quando ele faz uma interpretação do Evangelho e traz um sentido mais profundo de determinadas expressões que a gente não enxergava. Então, a gente só tem um jeito da gente encontrar esses significados nas expressões do Evangelho. Emmanuel, quando abre, né, a gente abre essas páginas dos livros, ele tira de um trechinho pequeno um sentido, um significado profundo, porque ele conseguiu enxergar coisas que a gente não via. Se a gente pegasse o Novo Testamento e saísse lendo, a gente não ia conseguir extrair. Então, essas expressões desconhecidas, Emmanuel compartilha conosco nesses livros, Fonte Viva, Pão Nosso, né? Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. Ora, mas ele já não estava trabalhando nas câmaras de retificação? Estava ali do lado da Narcisa. Que advertência que ela está querendo dar para ele se ele já está ali trabalhando, né? Mas ela percebeu. Não basta trabalhar, simplesmente ocupar no nosso raciocínio, a nossa mente. Nós temos que vivenciar o trabalho, o serviço para o bem, com sentido, com significado. Ele precisa ter valor dentro de nós. A gente precisa sentir que a gente esteja crescendo. Se nós não estivermos crescendo no serviço, a gente pode estar fazendo muitas horas de trabalho no bem, mas pode ser que a gente não esteja sabendo aproveitá-los. Então, ele aqui está compartilhando, né, essa renovação dele conosco, e a Narcisa, a reflexão dela, que ele teve dela com ele para nós. E conhecendo o meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, né? Ou seja, ela sabia que ele iria ficar ali na Câmara de Retificação, ocupado durante muito tempo. Então, ela viu que ele precisava se ocupar, sim, mas em coisas novas, abrir o horizonte dele para novos serviços. Então, ela diz para ele, você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Então, a Narcisa, que ela havia recebido a recomendação da ministra veneranda de trabalhar 10 anos na Câmara de Retificação, porque ela queria reencarnar para atender às necessidades dos entes queridos dela, mas só depois, né, de estar trabalhando, ela revela para André Luiz que, efetivamente, ela não estava pronta para reencarnar. Só o serviço que ela executou nas câmaras de retificação, no convívio com aqueles sofredores, é que ela trabalhou dentro de si e conseguiu perceber que ela não estava pronta para reencarnar, ela precisava daquele tempo. Então, ela tem trabalhado nas câmaras, mas o propósito dela, qual o sentido da vida dela? Ela tem um motivo de interesse. Ela quer reencarnar e ajudar os entes queridos. Mas ela sabe que ela não pode fazer isso sem se preparar primeiro. Então, ela diz, você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo.
ela tem um compromisso, mas creio, deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Então, na verdade, Narcisa estava preparando André Luiz para a tarefa de escrever todos esses livros. Porque o Ministério da Comunicação é o Ministério da Mediunidade. É aquele que lida com o intercâmbio das informações entre os planos da vida. Então, André Luiz vai entender o processo da mediunidade, vai conhecer a dinâmica, né, das atividades das reuniões mediúnicas, para que ele pudesse se preparar para nos trazer essa revelação. Então, Narcisa podia não saber o que tinha, né, previsto para ele, mas ela sabia que ele precisava encontrar um motivo de interesse. E ele, com certeza, encontrou nesse trabalho sob a direção de Emmanuel. Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então relativamente às minhas tarefas. Então, André Luiz encerra aqui esse capítulo para nós, nos trazendo, né, compartilhando conosco esse momento de renovação que ele vivenciou, ou seja, de cair em si, permitir que a consciência o faça refletir sobre o processo que ele viveu, que, apesar de inicialmente doloroso, na verdade foi extremamente benéfico para a sua transformação. E a gente sabe que a dor, quando bem aproveitada, ela não vem de forma alguma como castigo divino. Ela vem sempre para nos acordar, para que a gente possa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muito bem, meus amigos queridos, é o que eu tinha para hoje. E a gente pode aproveitar aqui esses 2 minutinhos, se alguém quiser falar alguma coisa, e dar as suas próprias impressões. Guilherme? Fala, Sandra. Vanessa. Ah, Vanessa, tá bom. Aqui está Sandro Barbeito. Ai, meu marido. Eu entendi assim que, na verdade, é um caso particular do André, né? Outra pessoa, outro espírito, poderia se realizar perfeitamente ali, né? Nas câmeras como a Narcisa estava, né? Ela percebeu que para ele aquilo não bastava, né? Para outro espírito poderia bastar, né? Aquela experiência. Talvez as experiências, né, que a vida vai apresentando para a gente de serviço, elas também precisam ser feitas sem apelo. A gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa mudar de serviços, precisa mudar de atividades para abrir novos horizontes. Narcisa viu claramente que no momento que ele estava vivenciando, talvez ele se transformasse no workaholic, fugindo de si mesmo no trabalho. Ela percebeu isso e resolveu convidá-lo a mudar de atividade para que ele pudesse. É verdade o que você falou, Vanessa, ou seja, para outros pode ser que ali fosse útil como foi para ela. Sim, Orlando? Entendi. Boa leitura, diferente da que eu fiz. Fala, Orlando. Guilherme, naquela recomendação da Narcisa, no final, por André Luiz fazer o bem, que você lembrou, ele já trabalhava nas câmaras, já estava fazendo bem. Eu não entendi a recomendação da Narcisa, o que acrescentava, o que estava faltando a ele? Estava faltando a ele, Orlando, como ele fazia o bem. Ele precisa encontrar sentido para a vida dele. Não adianta a gente estar simplesmente ocupado fazendo o bem. É preciso que a gente faça o bem com um sentido, que nos faça bem também.
E eu acho que a Narcisa percebeu que, é como eu comentei com a Vanessa agora, ele podia se transformar num workaholic, ou seja, uma pessoa que se metia no trabalho para fugir de si mesmo. E isso não ajuda o indivíduo. Ele precisa trabalhar se renovando e fazendo com que o trabalho seja um elemento transformador. E o elemento transformador do trabalho chama-se serviço, porque nem todo trabalho é serviço. O serviço é quando a gente sente que a gente está sendo útil. E eu acho que isso é que diferencia a gente no ato de trabalhar. Tá bom, Guilherme. Obrigado, hein? Guilherme, Eu acho que a gente ainda vai precisar meditar muito, Orlando, sobre isso que eu estou falando aqui, porque nem sei se eu mesmo sei direito o que eu estou falando. Mas eu acho que é por aí, tá? É por aí. Guilherme, O caminho é esse. Guilherme, Obrigado. Valeu. Guilherme. Sim, Marco. Oi. O que o Orlando comentou vai de encontro a um trecho que eu achei um dos mais importantes desse capítulo. Aumenta um pouquinho o Que seu é som. o que diz aqui. Um dos trechos que eu achei mais importante vai de encontro àquilo que o Orlando falou e que você comentou, que é o seguinte: quando se lhe desperta os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da inteligência. É a inteligência, ele faz aquilo ali porque sabe que tem que fazer, mas é necessário ter sentimento, sentir. E quando isso acontece, você não percebe, porque é desconhecido. É um desconhecido da terra de nós mesmos. Então, esse trecho aqui, eu tenho que meditar muito, como você falou, porque não é um ato mecânico. Não é mecânico. É um ato de sentir. E só mesmo com muito trabalho, muito esforço e muito tempo. E eu acho que é o tipo da experiência, Marco, que a gente não consegue passar para ninguém. Não, é próprio. Ela é individual. Isso mesmo. Sim, Olívia. Guilherme, boa noite, né? Que eu entrei um pouquinho mais, um pouco atrasada. Tá lá na frente, logo no início, né? O que você fez a pergunta para nós, né? O que é que nós achávamos que fez a mudança do André, né? E eu entendi que nós temos que nos desabrigar dos nossos interesses isolados, porque nós nos aprisionamos naquilo que vivemos, sentimos, não conseguimos sair daquele meio, como André não estava conseguindo se desligar da família. Do momento que ele se despojou desses sentimentos, até que eu acho até egoísticos nossos, né? Meu filho, meu marido, minha irmã, tudo é meu. Aí, no momento que a gente se desliga disso, aí a gente alça voo, aí escuta, né? A natureza, passa a perceber o sol, a lua, as estrelas, os astros. Acho que é a partir daí. Aí ele caminhou. Essa é a minha colaboração. Obrigada. Uma grande renovação nos aguarda a todos. Isso. Nos preparemos para ela e busquemos sentidos para a nossa vida. O Evangelho é, com certeza, o caminho renovador. André precisou do batismo, né? Todos precisamos. É isso? André precisou do batismo. Todos vamos precisar do batismo. Cada um tem seu momento do batismo. Muito obrigado a todos pela atenção. Nós é que agradecemos. É você, Nilton, que vai fazer a prece? Obrigada a todos. Gostei muito da palestra. Tá, vamos então ouvir a prece de encerramento. Nilton, você está com o som mutado. Obrigada por tudo. Vamos fazer a nossa prece. Encerramento, falar, né? Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento em agradecimento a esse momento de encontro, onde André Luiz nos leva a refletir
a importância que é de descobrirmos no Evangelho o sentido para a vida, o sentimento que devemos despertar em nós cada vez mais para percebermos o outro, percebermos o sentido que devemos aplicar à nossa existência. Porque todos estamos aqui num processo de aperfeiçoamento, aprimoramento, mergulhados na experiência carnal, para exatamente a oportunidade do despertar da consciência. Como nos diz a nossa nobre mentora, Joana de Ângeles. Cada um de nós está nesse curso intensivo, mas que depende de cada um de nós estarmos atentos a esse convite amorável que a vida nos faz através de vários recursos, da enfermidade, dos problemas, da convivência com os nossos entes queridos, enfim, com todos os meios que a vida apresenta para nós, que muitas vezes parecem sofrimentos, como foi narrado pelo nosso querido irmão André Luiz, mas que, em verdade, são convites da vida para que despertemos para a vida maior. E a isso agradecemos a lição amorosa do nosso querido mentor, patrono da nossa casa, a interpretação do nosso querido irmão Guilherme, que nos trouxe vivamente essa mensagem. Envolva-nos, Senhor, na bênção do teu amor, para que possamos irradiar esse sentimento para todos os nossos irmãos de humanidade, lembrando da importância da saúde física, mas, sobretudo, da saúde espiritual, que renova as nossas energias para que continuemos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja.